Ah, qual que é o endereço dela? Fala pra eu chamar ela. Você vai entrar com ela? Eu vou entrar. Ela vai pedir? Sim, eu tô Tá. pra... Deixa eu Então, colocar aqui. já começou? Eu acho que sim, Flávio. Tá ao vivo já. Pessoal, quem tá ao vivo com a gente, só dá um ok. Como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo. Pra gente saber que tá tudo bem. Porque... Tá dando pra escutar? Se o áudio tá bom. A gente pede desculpa, a gente teve um problema técnico para poder fazer a conexão. A gente ia fazer uma transmissão junto com o YouTube e acabou não conseguindo. Então eu quero saber como é que tá para vocês o áudio, como é que tá o vídeo. Se puderem dar um feedback pra gente, saber se tá tudo bem. Tá bem. Tá sim? Tá bem então? A gente vai chamar a Maria Lúcia, ela vai entrar com a gente na conexão. Então essa a gente vai fazer um pouquinho diferente nessa live, porque a gente não conseguiu fazer da forma que a gente queria com todo o equipamento, tá? Vai ficar uma live mais raiz. Né? Mas a gente promete melhorar aí a parte técnica para as próximas. Né? O importante é a conversa, é a troca de informação. E a gente, na verdade, pensou em trazer como uma das primeiras lives um bate-papo com a Maria Lúcia Passarelli, que é uma cardio assim, que dispensa apresentações, né? Porque a gente tem visto tanto no consultório quanto no Instagram as perguntas e a ansiedade dos pais em relação à questão de terem filhos com alguma cardiopatia e em relação à evolução, ao risco em relação à Covid. Então a gente convidou a Maria Lúcia para esclarecer, tirar dúvidas em relação a essa questão, né? As crianças que têm cardiopatia e o risco de Covid, a evolução em função da Covid e tudo mais. Vamos ver se a Maria Lúcia já está entrando. Tá aí, ó. A Maria Lúcia Passarelli tá aqui. Vamos. Só chamar ela. Isso. A gente consegue aqui. Ô, Maria Lúcia. Ótimo. Só de você sabe esperando lá. Só colocar um pouquinho pra gente arrumar. Maria Lúcia, você consegue escutar a gente? Estou escutando. Está escutando, tá ótimo, então. Maria Lúcia, a gente está aqui, como a gente conversou, a gente queria conversou antes, né? A gente queria fazer essa live para tentar esclarecer um pouco, diminuir a ansiedade dos pais em relação aos filhos que possuem uma cardiopatia congênita em relação à Covid, né? O risco, se o risco é maior, é menor, como é que eles encaram e como é que administram essa condição frente à pandemia da Covid. É porque o que a gente tem, né, Maria Lúcia, aqui, com o Covid, se levantou muito esse assunto na pediatria, né? Que é em relação à cardiopatia e os riscos do cardíacos, né? Você está conseguindo ouvir a gente bem, Maria Lúcia? Está meio baixo, Consegue, mas tudo bem, dá para ouvir. Tá, então tá jóia. Então, assim, esse tema acabou se levantando, né? Como a gente teve com as infecções de Covid, né? Alguns casos de miocardite, então as mães começaram a ficar em dúvidas. Então, poxa, eu tenho um filho com cardiopatia congênita. Eu tenho que ter uma preocupação diferente? Meu filho não tem cardiopatia congênita, mas mesmo assim, eu tenho que ter uma preocupação. Ou seja, acho que a primeira dúvida que os pais têm, a primeira coisa que a gente percebe de dúvida frequente é: eu tenho que ter algum preparo com o meu filho, eu tenho que ter algum cuidado com o meu filho, caso ele pegue Covid, algo que eu tenho que saber que ele tem, ou que ele pode desenvolver, que eu tenho que fazer algum exame antes dele pegar Covid? Então, essa é a pergunta que a gente recebe a todo momento, né, Maria Lúcia? E dentro da experiência sua, tudo que a gente viveu nesses 2 anos, acho que essa é a primeira questão, né? Como é que funciona isso, Maria Lúcia? Para quem tem um filho com ou sem cardiopatia, que preparo que essa mãe tem que ter em relação à parte cardiológica, caso ele pegue Covid? Porque ela tem que saber previamente, ou você tem que pedir exames? Como isso funciona? Bem, acho que a gente tem 3 condições aí, ele está pagando. 3 condições aí. Não tem. Se você tem uma criança que não tem diagnóstico de cardiopatia congênita, ela é uma criança sem cardiopatia e vai se comportar com a Covid como outras crianças sem cardiopatia. Tem crianças com cardiopatia que eu vou dividir em 2 grupos para facilitar. Então é assim. A criança tem uma cardiopatia, já foi operada, ficou sem lesões residuais, mas é uma criança operada. Esse está num grupo que eu vou colocar junto com as cardiopatias que não causam alterações. Insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, que não tem sintoma, essas cardiopatias,
como funciona que nem as crianças sem cardiopatia, não precisa tomar cuidados especiais. Se ela pegar Covid, é lógico, a Covid é uma doença multissistêmica e ela pode ter comprometimento cardíaco. Outro grupo são das crianças que têm sintoma, que estão medicadas, que já foram operadas e continuaram com lesões, que devem ser reoperadas ou não. Essas crianças, o risco é muito maior. Né? Elas têm um risco, calcula-se em alguns trabalhos, 16 vezes maior de ter comprometimento cardíaco na doença do que as crianças sem cardiopatia. Então é isso. A maior preocupação, então, hoje no Covid são aquelas crianças que têm cardiopatia, mas que não estão ainda estáveis, ou que ainda tem que operar, ou que tem hipertensão pulmonar, né? Ou seja, a cardiopatia corrigida de uma criança que já foi liberada, ou seja, já operou, teve uma boa resposta ao procedimento cirúrgico, essa criança se comporta como uma criança sem cardiopatia, né? Em termos de risco. Sim, sem cardiopatia. O risco é o mesmo de uma criança que não tem cardiopatia. Agora, Maria Luciana, você acha que teria alguma indicação de alguma avaliação cardiológica dos pais em relação aos seus filhos previamente, pelo risco de eventualmente ter uma infecção por Covid? Não, a criança desse grupo... da miocardite ligada ao Covid. Não, a criança desse grupo de maior risco, ela já foi diagnosticada. Ela já foi tratada. Se ela não tem o diagnóstico, não tem que achar que tem e precisa fazer um preventivo de cardiopatia. Não é assim. Agora, a criança já diagnosticada. Se eu pego uma criança de 4 anos que não tem diagnóstico, ela provavelmente não tem cardiopatia. Certo? É porque esse é o medo das mães que têm filhos sem cardiopatia, né? Então, a criança que tem cardiopatia, que já foi corrigida ou não, que está ali, que tem hipertensão pulmonar ou não, medicada ou não, essa criança tem um cardiologista, né? Ele já acompanha com cardio. Sim, já tem diagnóstico, já tem exame, tem tudo. Agora, aquela mãe que não tem o filho, que o filho não tem cardiopatia, né? Então, poxa, meu filho não tem cardiopatia nenhuma. Então, essa acho que é uma das angústias que as mães têm, que a gente está vindo aqui esclarecer, né? Então, poxa, não tem nada naquela criança sintomática, que não tem cardiopatia, que não tem nada cardíaco, não tem nada ali que eu tenha que investigar, que eu tenho que me preocupar previamente, né? Porque, a rigor, ela se comporta como uma criança que não tem nenhum achado cardíaco, então exatamente. É igual de qualquer outra, né? E mesmo exatamente. Com os cuidados normais de uma criança que também não tem cardiopatia, certo? Distanciamento, tudo isso. Perfeito, perfeito. E mesmo que ela tenha, e mesmo que ela tenha uma condição genética sem a cardiopatia, então também ela vai ter os riscos em relação ao Covid ligados àquela condição e não necessariamente nenhum risco maior em relação à cardiopatia em si. Sim, mas se ela tiver uma síndrome genética, você tem que ter afastado a cardiopatia. Não, você já afastou a cardiopatia. Aí sim. Então, a preocupação é específica com a síndrome, ou seja, uma imunodeficiência, uma alteração pulmonar. Então, o seu cuidado vai ser específico em relação àquilo. Eu digo, afastar a cardiopatia congênita, eu não tenho que ter uma preocupação a mais em relação ao Covid, em relação a isso. É isso, Maria? Tem. Aí é normal, o acompanhamento. Uma outra, e aí sim, a gente tem esse grupo, então, a gente entende isso, que não tem que ter essa busca por exames agora, né? Uma preocupação de pegar, de Covid, ter cardiopatia. E eu acho que a outra questão que a gente tem bem frequente, né, que é legal esclarecer para todo mundo, é a segunda dúvida, né? Então, meu filho pegou o Covid. Então, meu filho teve Covid. Para o meu filho que teve Covid, eu tenho que ter uma preocupação pós-Covid, ou seja, eu tenho que seguir ele com exames, eu tenho que fazer eletrocardiograma, eu tenho que fazer ecocardiograma, tanto de condições com ou sem cardiopatia, né? Então, essa é uma dúvida bastante frequente. Eu peguei Covid, eu preciso monitorar como que eu sigo a longo prazo essa criança, né? Depende como foi a doença. Se ele teve a Covid com comprometimento cardíaco, uma miocardite, que é uma inflamação do músculo do coração, uma pericardite, que é a inflamação da membrana que envolve o coração, ou arritmia durante a doença, aí sim. Aí ele teve o comprometimento, você deve acompanhar para ver se realmente a maioria, depois da doença, sara. Mas tem que fazer um acompanhamento. Agora, se ele não teve nada cardiovascular durante a Covid, aí não precisa.
Porque tem muitos pais que acabam tendo essa dúvida e tem muita gente fazendo isso, né? A criança teve uma doença por Covid, sem repercussão, né? Que é a maior parte, né, Maria Lúcia? A gente tem pouquíssimos Criança casos é a de muita maioria. gravidade, né? Então é muito A raro. maioria, a maioria Não, pode das falar. crianças são assintomáticas na Covid, São. né? Tanto que o que a Podem ter gente uma vê dor de agora garganta e febre, mas raramente você Não, observa e com essa outros variante, com a sintomas. Ômicron, a gente vê muito quadro intestinal, né? A gente vê muito quadro Sim, gastrointestinal. sim, Tem muitas também. pacientes que não tem manifestação respiratória, né? E acaba Eu muita não gente hoje vi, fazendo. eu não tenho nenhum caso com miocardite, ou pela doença, ou porque teve alguma inflamação ou outra e tal. Né? A Uhum. miocardite é viral, então qualquer vírus, teoricamente, pode dar miocardite. Né? A Uhum. Covid é uma doença multissistêmica, ela pega todos os órgãos e pode pegar o coração, mas esse diagnóstico é feito durante a doença. Essa criança provavelmente está no hospital. Aqui teve Então, um comprometimento. você está dizendo que se essa criança não tiver um comprometimento cardiológico pela Covid, né, uma miocardite, em função da doença viral, uma pericardite, em função da doença viral, se ela não tiver depois da Covid, ela pode ficar tranquila. Sim, tranquila. Não precisa de uma Se avaliação. ela não tinha diagnóstico antes, tranquilo. Tá. Porque você acaba fazendo alguns exames nesse momento desnecessários, né? Uma coisa era, Maria, assim, os números da Covid estão sendo compilados, né? A gente está levando muito em consideração o que a gente aprendeu esses 2 anos, que a gente vem vendo, e essa é uma mensagem, acho que importante para todo mundo, né? A gente tem uma quantidade considerável de pacientes que a gente segue, né? Tanto no serviço que a gente atende, quanto no Elo. E, felizmente, a gente não vê um número grande de complicações infantis, né? Isso é bastante importante, né? Mesmo dentro da T21 e de outras síndromes, a gente também não tem visto grandes complicações e também a gente não está vendo um número grande de miocardites, né? Mas a gente não está vendo essa repercussão, né? Então, é como você disse, qualquer vírus no leva Brasil miocardite. até agora, segundo a Anvisa, não teve nenhum caso, nem nada a ver de miocardite. Eu não sei de nenhum caso com a doença Covid, com problema de pericardite. Teve um caso de arritmia, mas que não era Então, ligado. isso é importante para entender o quanto que a gente tem que se preocupar, né, com esse tema, né? Isso é bastante importante. E daí, uma outra coisa, assim, e para as pessoas eu vou pedir, quem tiver questões para mandar, a gente vai dar uma lista, vamos tentar responder aquelas que a gente consegue responder hoje, tá? A gente também quer adiantar muito, pelo fato de a gente entrar um pouco mais tarde, mas mandem as perguntas para a gente conversar um pouquinho. Mas, aí uma outra questão que se tem também é assim, a gente está aprendendo sobre essas complicações a longo prazo, né, Maria Lúcia? Então, assim, a gente está entendendo o que vai acontecer a longo prazo. Então, uma coisa que é importante, a pessoa saber assim, então tá joia, eu sei da questão da miocardite, eu sei que é rara, mas pode acontecer, sei da pericardite, mas quais são os sinais e sintomas, né? Então, acho que isso é legal a gente ensinar, né? Quais são os sinais e sintomas que eu vejo numa criança e falo, olha, essa criança está evoluindo, ou pode estar evoluindo com uma miocardite, ou uma pericardite, ou um acometimento cardíaco, né? Na realidade, a miocardite, o principal sintoma é o cansaço, né? A criança começa a sentir muita falta de ar, e vai piorando. Esse é um quadro de insuficiência cardíaca, na realidade. Né? A pericardite, ao contrário, primeiro ela tem a dor precordial. A criança começa a queixar de dor no peito e é a principal queixa da criança. E depois, com os exames, você vai comportar. O problema da miocardite é que muitas vezes ela pode ser indetectada. Né? O melhor exame para você detectar a miocardite é o eletrocardiograma mesmo. É o mais tranquilo e fácil de... Um exame simples, né, de fazer. Um exame simples. Sim, simplésimo. Simples. Hoje você faz pelo Apple Watch, né, e manda. Meus clientes me mandam pelo Apple Watch o eletro do momento. Isso é muito importante. Olha. Vou dar uma olhada nas perguntas aqui. Não? Tá. Tem só um comentário aqui, mas eu não consegui identificar de quem que é. Um comentário bem bacana de uma paciente que foi atendida por você, Maria Lúcia, na Santa Casa. E ela que legal. Foi importante e agradecendo muito, mas não dá para entender que o nome bonitinha. Da pessoa. Obrigada. Se quiser ligar, legal. Manda de novo que a gente replica aqui, né? Exato. Manda de novo que a gente te fala. Se ela mandar de novo, a gente te fala. Quem foi? Uhum. Então, acho que esses são os temas, assim, isso acho que é o mais importante, né? Entender a frequência
entender os sintomas, né? Porque isso é, de longe, o mais importante no preparo, né, Maria Lúcia? Então, acho que essa é a questão mais importante. E nessas crianças, Maria Lúcia, também é uma pergunta que eu ouvi algumas vezes. Então, assim, a pessoa tem o cardiologista dela acompanhando, então ela vai ter que consultar o cardiologista dela. Mas uma questão também que tem assim, meu filho tem uma cardiopatia, está em preparo para a cirurgia cardíaca, né? Então ela vai operar o coração. O que você tem recomendado para essas crianças que estão em espera para a cirúrgica, pegaram Covid, então, assim, eu estava esperando a cirurgia do meu filho, e ele pegou Covid. Ficou bem, o Covid passou e ficou super bem. Existe alguma recomendação de espera para essa cirurgia, de adiamento, de tempo de recuperação? Como que você tem lidado nisso no consultório? Não, a gente teve também outro problema. No auge da Covid, algumas crianças estavam indicadas à cirurgia. E algumas crianças nós conseguimos esperar algum tempo até que a Covid melhorasse nos hospitais, né? Para a gente poder operar. E outras operamos durante o auge da Covid, porque não dava para esperar. Isso tudo foi combinado comigo, com os pais, com o cirurgião. Quer dizer, algumas a gente esperou, outras não deu. Agora, hoje em dia, o que a gente faz é teve Covid e depois de 15 dias eu posso operar. Testa, né? E opera. Perfeito, perfeito. E uma coisa, Maria Lúcia, também, uma outra questão é a pesquisa do dedímero, né? Como que na prática tem sido usado o dedímero, Covid e crianças? Como é que isso tem sido feito pelos cardiologistas? Não entendi a pergunta, tá ruim o som. A questão do dedímero, Maria Lúcia. Follow-up com dedímero, se os cardiopediatras indicam. O dímero D. Sim. Não, é importante, eu acho que tem que fazer sim. Né? Na realidade, a grande pergunta também é se a criança cardiopata tem maior tendência a ter alteração de coagulação durante a Covid. Né? Não existe trabalho mostrando isso. Uhum. Agora, assim, acho que a gente só pode explicar um pouquinho, Maria Lúcia, para quem está assistindo a gente, o que é o dímero D, né? O que é esse exame de sangue, o que ele mostra e por que ele ajuda a gente no segmento, né, do paciente. Na realidade, é importante do dedímero você ver se tem alguma coisa importante na coagulação, em trombose e tudo isso. Né? Nas crianças não tem caso. Pelo menos descrito. Ele mostra um risco maior de trombose, né? Sim, de alteração da coagulação para trombose. Né? Exatamente. Mas na realidade, todos os trabalhos que saíram de criança até agora, eu acho que eu li, o Alex também, não tem casos. Não tem. Assim, os casos de trombose e alteração de coagulação, não. Uhum. Porque, como é um exame que se usa muito no adulto, né? Então, na clínica médica, o segmento e pronto-socorro, você vê a solicitação do dímero D, né? Então, muitos pais acabam perguntando, né? Olha, isso aqui é válido? É uma coisa que se usa de segmento? Isso me ajuda a monitorar? A gente acaba eu acho que é válido se a criança entra no hospital grave, aí isso vale a pena. Isso. Agora, em casa, não. Uma coisa importante que eu acho, a criança que está em casa com Covid, é você acompanhar a saturação dessa criança. Né? Agora, a criança com hipertensão pulmonar é a mais grave se pegar Covid. Né? Elas nem estão deixando voltar para a escola pessoalmente, né? Por enquanto. Uhum. Agora, você pegar essas crianças, por exemplo, e ficar fazendo um monte de exames sem ter sintoma, não tem sentido nenhum. Né? Uhum. Então, o importante, eu acho, que é saber que as crianças com cardiopatias sem problema ou sem cardiopatia, é muito leve a sintomatologia. A grande maioria está em casa, mas eu aconselho a fazer um acompanhamento da saturação da criança. Perfeito. Por causa do pulmão, porque a minha preocupação na cardiopatia não é nem só o coração, a miocardite é muito grave, muito rara, é o pulmão. Uhum. Isso sim. E nesse ponto você tocou no assunto que é importantíssimo, né? Que é a hipertensão pulmonar, né? Então, Esse é o mais grave. A criança com uma síndrome ou não, mas a criança que tem uma hipertensão pulmonar, né? Que é uma complicação, né, Maria Lúcia, de uma cardiopatia. Ou então, não, você tem né? ou não. Mas pode ser assim, uma criança que nasceu com a cardiopatia congênita, ela pode evoluir como uma das complicações com hipertensão pulmonar, né? Então, essa criança é a criança que tem que ter o maior foco para preservação em relação ao Covid, né? E esse é um dos problemas de você ter que operar mais urgente e não poder esperar toda a pandemia melhorar a incidência no hospital. A hipertensão pulmonar é extremamente grave.
Hoje em dia, você tem menos caso, porque a gente opera muito precoce, né? Muitas crianças operam com 1 mês, com 2 meses de idade, e elas não desenvolvem hipertensão pulmonar. Mas quem tem, o risco é enorme. E esse é o paciente que tem que dar maior foco, né? E isso é muito importante, né, Maria Lúcia? Porque todos estão conectados hoje, né? Os pais se conhecem, né? As pessoas estão em grupo de WhatsApp, estão em grupo de mídia social e vão, às vezes, ouvindo casos que aconteceram, né? E falam, putz, você viu o filho do fulano, aconteceu isso. E são muito diferentes esses quadros, né, Maria Lúcia? É diferente de uma criança que teve uma cardiopatia congênita, corrigiu e está bem, de uma criança que tem cardiopatia congênita que evoluiu com hipertensão pulmonar. Então, essas crianças vão ter evoluções completamente diferentes a qualquer vírus respiratório, né? É Não outra só... criança. É outra criança, né? E esse é o cuidado. E isso é verdade. Você escuta, as pessoas escutam os casos, mas não sabem de todo o histórico, né? Não sabem de todo o histórico da criança. Não sabem do histórico familiar, das predisposições familiares. Isso também muda. Não sabe da condição nutricional da criança naquele momento que está pegando aquela infecção. Então, não dá para generalizar. Acho que a gente recebe, eu recebo muito WhatsApp de pacientes e tal, mas normalmente eu tento esclarecer o máximo sobre a doença para o paciente, né? Como que a gente espera que vai evoluir, o que a gente vai fazer, quanto tempo espera, quanto tempo não espera, operou, tá tudo bem, tá? Então, tudo isso é importante. Quer dizer, quanto mais os pais têm conhecimento da patologia, do defeito cardíaco, menos problema você tem de ficar lendo um monte de coisa no Google. Essa é a grande importância. Né? O contato com o pediatra, com o cardiologista. Normalmente, os pediatras sempre estão mais em contato que a gente. E isso é muito importante. Porque a comparação é inevitável nesse momento de Covid, né? Você vai ouvindo os casos, mas vão se preocupando. E uma coisa que a gente se preocupa muito no Elo, que a gente fala para muitos pais é... Agora falando especificamente de T21, né? Que é a questão assim, a pessoa tem T21, parece que qualquer indivíduo que tenha T21 é igual. Então, uma criança com T21 complicou, não. Você tem que avaliar se ela complicou em algo relacionado com a T21, ou algo que era particular dela, né? Porque senão todo mundo põe todo mundo numa mesma caixa e fica igual, né? Então, esse é o problema, e esse é o grande problema que a gente tem com os trabalhos científicos, né? Quando a gente pega trabalho em relação a T21, é um problema, porque você vai ler o trabalho e a pessoa coloca dentro daquele trabalho pessoas com T21 como se a trissomia fosse uma doença. Então, assim, então eu comparo todo mundo que tem T21 com quem não tem. É verdade. Isso é horroroso, né? Porque você pega assim, dentro daquele grupo, tem pessoas que têm uma frequência maior de infecção, porque pode ter uma imunodeficiência, tem pessoas com e sem cardiopatia, tem pessoas com e sem doença tiroidiana, com e sem doença celíaca. Tem pessoas que têm um histórico familiar de atopias, de outras doenças, outras condições metabólicas. Como é que, muitas vezes, essa gravidez dessa criança, como é que foi, como é que é o imprinting metabólico dessa criança, como é que é a nutrição, é tudo diferente, né? Se ela tem uma formação associada ou não, de verdade, isso é uma questão. Colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Quando vai fazer uma análise. E aí levar em consideração a singularidade em outra situação, isso não dá para fazer esse raciocínio. Eu estava lendo ontem um artigo, né, justamente sobre essa questão que o Alex falou agora, né, o pessoal dos Estados Unidos, e discutindo isso. A gente tem que entender que a criança com trissomia 21, ela só tem um cromossomo a mais, que traz algumas condições, mas ele interage com toda a constelação gênica e que é muito particular de cada um. Então, não dá para generalizar, vamos parar de generalizar. Não pode, né? Eu acho que é importante a individualidade de cada criança, né? Por exemplo, os cardiopatas, eu não vou pôr todos num pacote. Esse pode pegar Covid, esse não pode. Né? Cada caso é um caso, na realidade. Os casos assintomáticos, que não têm cardiopatia, que estão bem, esses tudo bem. Agora, os casos mais graves, a gente acompanha mais de perto. E isso é uma mensagem importante assim, para quem vai ler trabalho, né? Para quem vai ler publicação. Porque tem uma coisa que o Covid trouxe que é interessante, as pessoas aprenderam como é complexo avaliar trabalho científico, né, Maria Lúcia? Como as publicações saem e repletas de viés. Então, assim, uma coisa que é importante, você vai ler um trabalho, saiu algo ali sobre T21 e seu filho tem T21, se te interessa o assunto, dá uma aprofundada na hora de ler. Porque se fala assim, olha, eu estou avaliando o risco de qualquer coisa.
por exemplo, Covid, na T21, como que isso foi avaliado? Quem são os indivíduos que participaram do estudo? Por quê? Se o único critério for ter ou não T21, esse trabalho tem um viés enorme. Ele não separou dentro da T21 as condições de doença, né? E isso que não é um critério. T21 é muitos critérios, você sabe, né? que, na realidade, o que eu penso quando eu estou lendo os trabalhos sobre criança, por exemplo, é que tudo foi feito muito corrido, né? Você não sente tanta consistência no trabalho, né? Eu acho que isso está fazendo muita falta nos trabalhos em criança. Uhum. Não, e quando começou o Covid, a gente viu, né? Tinha trabalhos de T21 que não separaram cardiopatas e não cardiopatas, né? Não separaram pessoas internadas. Teve trabalhos com T21 que separou idade. Então, tem trabalhos com T21 que saíram no começo do Covid falando de pacientes que tinham idades completamente diferentes, de idosos. Trabalhos que estavam com pessoas que estavam acamadas. Trabalho que tinha pessoa que estava em instituição de idoso. E como que você junta tudo isso e publica, né? Então, tem que tomar muito Então, cuidado. é o que você sente, é tudo meio apressado. E tem que tomar muito cuidado. Eu quero falar de T21, então, eu separei realmente indivíduos com T21 que não tem nada de comorbidades, de cardiopatia, doença tiroidiana, ok. Aí eu consigo fazer um estudo e avaliar a T21, né? Agora, se eu não separei isso, tem uma questão, não dá para tirar a conclusão, né? Então, e mesmo se tem cardiopatia, não pode pôr todos no mesmo grupo. Cada cardiopatia é uma. Certo? Você está colocando um CIA pequenininho com um cara que teve o defeito de septo, né? Não pode. Falou E às vezes também, Maria Lúcia, a gente vê assim, nos grupos, né? Não só em grupos, mas às vezes alguém que não é da especialidade, não tem familiaridade, lê um artigo, coloca alguma coisa nas mídias sociais, né? Coloca uma informação e aquela informação ela tem o viés. Então, e aí, claro, às vezes é até um médico ou um profissional da área da saúde que coloca alguma coisa, mas aquilo não está dentro da especialidade dele, né? Então, o que eu acho legal é que quando os pais virem alguma coisa, identificarem, olha, mas alguém falou, está veiculando por aí, saiu um trabalho, tem esse trabalho, vem discutir com a gente. É verdade. Porque a gente tem esse outro olhar. Mas eu acho que daqui para frente deve melhorar. Né? Não replica a informação antes de dar uma discussão. Sem dúvida. Fiquem mais, né, para a gente não ficar polarizando e ficar entendendo e buscar entender com mais crítica e neutralidade realmente o que acontece. É verdade. E uma coisa importante que eu acho que daqui para frente nós vamos ter essas evoluções que o Alex falou, né? A criança que teve Covid, teve miocardite, vai evoluir como? Quer dizer, a grande maioria evolui bem, mas e daqui 2 anos, 3 anos? Então, isso tudo, a gente vai ter trabalhos mais copados. Perdemos, acho que a conexão com a Maria Lúcia, pessoal. Vocês têm como dar um oi pra gente, se tá tudo bem a nossa conexão? Ou se caiu a conexão de todos? Voltou, Maria Lúcia. Não, ela deu uma caída, mas eu já arrumei. Então, não, e outra coisa, eu acho Maria Lúcia. importante, o maior que a gente tem que ter agora, caiu o celular. Uma coisa que a gente tem que ter agora é o seguinte, não estão todos iguais, não são todas as crianças iguais, né? Eu vou comparar a criança com síndrome de Down sem cardiopatia, eu vou ficar mais preocupado por causa da cardiopatia? Não, certo? Pode ter outras coisas, como o Alex falou, mas pela cardiopatia, não. E as crianças mais graves, por exemplo, cada um é cada um. Então, é isso que a gente tem. Não dá para pôr no mesmo sacola. Não dá. E isso é a dificuldade dos trabalhos também. Não, e a gente está aprendendo ainda com as variantes e as cepas, né, Maria Lúcia? Então, teremos aí, felizmente, até o momento, né, as variantes e cepas que se apresentaram do Covid, elas têm uma baixa letalidade de criança, né? Qualquer letalidade importa, mas tem uma baixa letalidade. Sim. A gente quer tem mais tempo de estar com ele. Eu sou mais velho que vocês duas, né? Então, assim, eu tenho mais tempo de pediatria do que vocês duas. Mas, para quem tem tempo, assim, de pediatria, quem já tá, poxa, a gente tem vírus bem mais letais na pediatria do que o Covid, né? Não que o Covid não seja grave. Mas, assim, felizmente, essas variantes em relação a acometimento cardíaco, acometimento respiratório na infância, tem uma baixa letalidade. Então, outras variantes os outros vírus, a incidência de miocardite é muito maior. E nem se tinha essa preocupação toda, né, Maria Lúcia? É muito maior a incidência de miocardite por outros vírus do que pelo Covid.
Não, sempre foi muito mais comum pra gente, né, Maria Lúcia, no pronto-socorro, chegar uma criança, na época que não tinha Covid, né? Por uma bronquiolite ou um quadro respiratório outro, né, que não tinha Covid na época, e essa criança, 15 dias, uma semana depois, chegar com acometimento cardíaco de volta no pronto-socorro, né? Isso acontecia muito mais nessa época de Covid que a gente está vivendo. Sim, muito mais. Muito mais. Então, Hoje, com as tá vacinas e tudo, as crianças diminuiu, mas antigamente, no pronto-socorro, quando eu dava plantão, era muito frequente. Muito mais. Então, isso é importante, né? E não é que o Covid é uma coisa que a gente não tem que ter cuidado, não. Tem que ter. Você não está banalizando o Covid, não é isso, mas também não precisa... Não tem que aumentar a quantidade de exames, né? A gente não tem que fazer o acompanhamento. E aumentar a angústia também, né? Tem que tomar, principalmente, o cuidado para evitar pegar, né? Então, isolamento, quando os pais pegam, tudo isso é importante, né? E também, assim, eu acho que quando a gente tem esse centramento, né, de colocar a coisa no seu devido tamanho, isso é importante também porque os pais ficam mais seguros. Por isso que a gente sempre se coloca à disposição para responder as dúvidas. Manda pelo Instagram, manda pelo WhatsApp do Elo. Hoje o WhatsApp, né? Super fácil. Para mandar, isso é importante, que os pais relaxando, ainda mais que as pessoas ficam mais dentro de casa, mais isoladas, elas percebem essa ansiedade, essa angústia. E aí, para retomar a vida social, o convívio é muito mais difícil. Então, os pais mais relaxados, também isso vai ter um impacto na condição de saúde das crianças e aí também na condição imunológica muito grande, né? Intangível, mas real, né? É verdade, isso é verdade. Olha, antes de falar das questões finais, assim, tem, eu acho que uma última questão que vale a pena a gente conversar aqui, de uma opinião nossa, porque não é uma resposta certa, né? Que é a dúvida que muitos pais têm sobre o retorno às aulas, né? A gente conversou um pouquinho antes da live sobre isso, né? Mas isso é uma questão que se tem, né? E que, lógico, esses pais têm que conversar com seus pediatras, com seus cardiologistas, para avaliar risco-benefício, né? Mas, pensando assim, a longo prazo, né? Porque o Covid é algo que a gente vai ter que lidar, né? O Covid não vai desaparecer, né? Assim como o H1N1 começou em 2008 e eu estava lá no Vivas na época, e a gente está com o H1N1 até hoje aí, né? Uma imunidade melhor, vai acontecer igual com o Covid, né? Então, geralmente, qual está sendo essa orientação para esse pai que está com mais receio de voltar à escola? Qual a preocupação que ele tem que ter? Com qual criança que a gente tem que me preocupar com o retorno à escola, né? Eu acho que as crianças têm que voltar para a escola, né? De alguma forma. As crianças sofreram muito ficar longe da escola. Mais que nós adultos, essa pandemia fez muito mais mal para as crianças, né? Seu isolamento dentro da casa, não ver os amigos e tudo isso. Agora, a criança sem grandes riscos, ela deve voltar para a escola. Quem a gente não está deixando ainda voltar para a escola de presença, né? São as crianças com hipertensão pulmonar ou cardiopatia com pré-cirurgia ou pós-cirurgia com problema. Essas ainda não. Só isso. Aquelas que têm cirurgia programada para a próxima não faz sentido, né? Voltar agora, né? Se ela vai operar daqui um mês, ela vai ter que parar um mês. Então, ela não vai voltar agora. Ela volta depois que tiver operado, com tudo resolvido. Perfeito. Olha, depois eu te mando a mensagem da família aqui que falou que passou por você. Legal. Mandaram, a gente coloca. A gente está num setup diferente hoje, tá, pessoal? A gente teve que fazer uma coisa diferente para poder realizar a live, né? A gente vai estar numa coisa mais organizada, né? Mas ficou bom, pai. É que meu telefone que está com problema de som. Estou escutando mal aqui. Ei, Maria Lúcia, na verdade, pessoal, nós estamos todos juntos, né? Sempre, nós estamos no mesmo lugar, né? Mas somos todos Covid negativo aqui, né? Vacinados, enfim. Até agora, tudo bem, né? Todo mundo fazendo teste, lógico. A gente está em convívio, né, com todo mundo, então tem que... E uma coisa assim, então, a gente vai dar uns recados finais aqui. Se alguém tiver uma questão, eu vi que tem questões sobre vacina. Vacina é uma coisa que a gente não vai abordar nessa live, tá? Então, isso é uma coisa que tem que ter um tempo e espaço para isso. Acho que hoje era mais importante tratar uma questão que a gente tem mais dado e mais experiência para falar, que é a questão da miocardiopatia, das cardiopatias relacionadas com o Covid. Porque tem muitos pais aí, eu faço eco agora, não faço, eu tive doença, Covid, eu tenho que ficar repetindo eco no meu filho. Façam a avaliação. Não precisa fazer ecoterapia, né?
Então, essa era a questão. Então, a gente vai ter vai deixar esse tema para outro momento, outra forma de. A questão da vacina. A questão da vacina, porque assim não dá. Até porque é outra especialidade, né? É outra especialidade que estuda só a questão da vacina para falar sobre isso e tirar até algumas dúvidas técnicas, assim, de quanto tempo pós-infecção. Então, tem algumas dúvidas pertinentes. Mas não é um escopo de hoje. Né? E a mensagem aqui, Maria Lúcia, de uma paciente sua, acho que é Suelen, né? Não sei se está lendo aí também, que você começou a cuidar com 3 meses e ela está agora com 35 anos. Não pode falar isso, é proibido. Eu acho péssimo esse tipo de mensagem, Maria Lúcia. Como é proibido, vocês dois falarem que foram meus alunos. É proibido. Não, porque quando a pessoa fala isso, Maria Lúcia, fica claro que você exercia medicina com 3 anos de idade, né? Que era ilegal na época isso. Maria Lúcia, a gente tem 3 gerações aqui, ó. Pessoal, olha, é proibido de falar. A Sueli é minha desde neném mesmo. Então, não manda mensagem assim. Ela já tem filho, para você ter uma ideia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, alguma questão. Mas, Maria Lúcia, eu queria uma mensagem final sua para a gente encerrar e ver sobre o assunto e algo mais que você quer deixar de informação para a pessoa que está ouvindo a gente. Eu não entendi, desculpa. Com mensagem final, o que você quer deixar para o pessoal? Para encerrar a live, o que você gostaria de falar? Você entendeu? Como mensagem final, Maria Lúcia, você quer deixar uma mensagem aqui? Eu acho que a mensagem principal é evitar, né, o máximo possível, tomar todas as medidas de distanciamento, máscara e tudo isso, para que pegue a doença. Porque todos nós, se pegarmos a doença, vamos ter riscos. Cada um vai ter um mais ou menos, mas é assim, evitar a doença. Eu acho que isso é fundamental, né? E não colocar todas as crianças com cardiopatia na mesma sacola. E acho também, Maria Lúcia, que uma coisa que a gente pode fazer e focar é aquela coisa do plano A, plano B, né? Então, assim, o plano A, que assim, além do distanciamento, é buscar o sono, buscar a questão dos horários, da rotina, da nutrição, a nutrição específica para a sua condição ali, né? Uma nutrigenômica, para tentar se manter saudável, uma boa reserva funcional, para que o corpo reagir da melhor forma possível, se por acaso alguma infecção acontecer, né? Tá, e o importante também é assim, né? Quem quiser mandar pergunta, pode mandar para o Elo, que a gente vai responder. Exato, exato. Uhum. Então, aqui, olha, agradeço essa mensagem. A Terezinha mandou mensagem que agradeço bastante. Obrigado pelas mensagens de carinho. E eu quero deixar aqui no final, eu acho que é isso. Cuidar da saúde, né? A gente tem discutido muito Covid. Em todos os sentidos, né? Saúde de uma forma global. E isso foi um tapa na cara com o Covid, né? A gente viu que a maior parte das pessoas que acabaram tendo uma evolução ruim com o Covid eram pessoas que estavam acima do peso, com diabetes que não estava tratando, hipertenso, tabagistas mais graves. Assim, a gente viu que é a população que teve mais isso, porque eram pessoas que estavam com questões de saúde de base, né? E isso é para a vida, né? Isso com qualquer vírus. Então, acho que essa mensagem de se cuidar, né? Essa é a principal coisa. Continuar cuidando, não acabou. Né? É importante. Ainda tem risco. E é uma curva de aprendizado, né, Maria Lúcia? A gente está aprendendo sobre o Covid, né? A gente está aprendendo sobre o Covid, a gente está aprendendo a repercussão. Todo dia, né? Então, assim, isso muda toda hora. O que a gente sabe hoje é muito diferente de quando a gente começou há 2 anos atrás, que eu estava trabalhando num convidado no hospital, a gente estava aprendendo. Então, assim, isso é importante, né? Ter esse cuidado, aprender. E eu quero retomar isso com mensagem final. Cuidado com o que você lê. Cuidado com a fonte. Tenha pelo menos o cuidado, no caso da T21 e outras síndromes. Qual foi o grupo que usaram naquele trabalho? Então, tomar muito cuidado. T21 não é doença. A gente não pode tratar nos trabalhos dessa forma. Você fala assim, T21 ou sem T21. Você pode até anunciar isso no seu trabalho no título. Mas quando você lê, você vê que a pessoa teve cuidado de diferenciar o público que está trabalhando, né, Maria Lúcia? Então, você vai fazer assim, um trabalho de pós-Covid em crianças com T21. Se eu for no hospital do coração e pegar quem tem T21 que está lá no hospital do coração, eu vou ter um grupo completamente diferente se eu pegar crianças que não tiveram cardiopatia e que também estão em casa, né? Então tem esse cuidado, né? Veja de quem você está falando. Não coloque toda a T21 como uma coisa só, né? T21, porque senão isso é muito grave, né? A gente erra, né? Isso aí. E desmistificando o Covid. Eu acho que é bastante isso mesmo, né? Que a gente acaba procurando. E procurem seus profissionais, profissional de confiança.
converse sobre seu filho, o teu irmão, o seu familiar, que você tem ali. Você precisa de alguém que conheça ele para discutir. É um momento de muita dúvida, né? A gente tem muito mais dúvidas sobre Sim, isso. mas nós também temos dúvidas, né? A gente só tem dúvida no momento, a gente tem muita dúvida. Então, assim, converse para que, junto com um profissional que te conhece seu familiar, tome a melhor decisão para vocês. Da melhor forma possível, com o conhecimento que a gente tem até esse momento. E o conhecimento é dinâmico, né? Se é um assunto novo, vamos atrás, vamos aprendendo. Tem essa paciência de fazer isso, né? Porque se a gente generaliza, a gente erra, né, Maria Lúcia? A gente não pode generalizar, senão a gente vai incorrer em erro, né? Isso é isso aí. Tá bom? Manter a individualidade. Carlinhos. Sempre, né? Sempre. Pessoal, desculpa pelos Beijão. problemas iniciais, técnicos. Eu prometo que a gente vem com uma plataforma melhor na próxima live. A gente briga com você depois. Não, a culpa é toda minha mesmo. Então, assim... É a minoria aqui, né? E olha, brigadão, viu? Obrigado por quem está. Se tiver dúvidas, estamos aqui, né? Estamos Mandem aqui. as Tá bom. dúvidas mesmo, porque a gente Hã? vai... Mandem as dúvidas, porque a gente responde. Sim, a gente responde. E a gente responde com bastante prazer, porque para a gente o foco é sempre buscar a saúde, né? Manter a saúde para que as pessoas estejam sempre bem e não ficar olhando para a doença ou doenças, né? E tentar informar, acalmar, tranquilizar. Cuidado com fake news, né? Exatamente. Então, fiquem à vontade para mandar os serviços. Sim, a gente responde. Com um prazer. Obrigada pela participação de todos, obrigada pelo carinho com ela. Somos ela. Tchau, tchau. Obrigada, Tiago. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Eu acho que eu vou levar. Deixa eu agora terminar aqui.